Boa tarde, turma. Nas aulas anteriores eu passei uma atividade do livro aí A Prova Brasil referente a essa lição 9, né? Que a gente está estudando sobre ângulos e triângulo retângulo. Aqui especificamente nessa atividade a gente está trabalhando o triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras, que é uma relação fundamental para esse tipo de triângulo. Então, observe o triângulo retângulo ao lado, como a gente observa aqui. Em qualquer triângulo retângulo, o maior lado, ó, como vocês podem observar, é o lado A, chama-se hipotenusa, e os outros lados que formam os ângulos retos são denominados catetos. Nesse triângulo, BC é a hipotenusa, AB e AC são os catetos. Então, o que está dizendo aqui? Em qualquer triângulo retângulo, o maior lado será a hipotenusa e, detalhe, a hipotenusa ela vai estar sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Ó. Vai ter sempre essa relação aqui. A hipotenusa ela vai estar sempre de frente para o ângulo de 90 graus. E se eu tenho a hipotenusa, o que sobra são os catetos, A e B. Então, o Teorema de Pitágoras, ele nos traz uma relação fundamental, muito importante para a gente determinar lados dos triângulos, né? E resolver vários problemas utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, o Teorema de Pitágoras diz que num triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa, o quadrado da medida da hipotenusa. Então, é isso. A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado das somas, ou a soma dos quadrados dos catetos. Aqui, ó. Eu tenho hipotenusa A ao quadrado, ela vai ser igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Então, esse teorema ele é bem simples, né, de se entender e bem fácil também de resolver as questões. Então, aqui, observe nos triângulos retângulos a seguir, calcule as medidas de x indicadas por x, y e z. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos determinar agora quem são os catetos e quem são as hipotenusas. Então, nesse triângulo aqui roxo, eu tenho 3, 4 e x. Então, se a gente for observar o x, ele está de frente para a hipotenusa, né? O cateto reto. Então, mesmo que eu não saiba qual é o valor de x, eu sei que ele é a hipotenusa, pois ele é o maior lado, ó, a gente observar, e ele está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, eu já posso escrever a minha relação aqui em x. Ó. Eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pronto. A hipotenusa, que é o x, é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou o quadrado da soma dos catetos, né? Pronto. É isso. O segredo é só esse. Pegar a hipotenusa é igual à soma dos catetos. O restante agora é questão de resolução. Aqui no caso aqui, não vai ficar como? Vai ficar x, né? X ao quadrado. Aí nós vamos resolver agora. Igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Soma aqui, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. 25. Então, aqui está em forma de raiz. Está em forma de raiz. Então, se aqui está em forma de potência, como vocês veem, raiz x ao quadrado, então ela vai passar em forma de raiz para o outro lado da equação. Então, esse ao quadrado vai passar nesse formato, ó, em forma de raiz. Aqui, ó, raiz
O 2 era potência, agora é raiz, quando passa para o outro lado. E aí você vai tirar a raiz de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então, eu acabei de descobrir que o valor de x aqui é 5. Bem simples, né? Bom, a gente pode fazer isso agora aqui com essa outra aqui. Vamos fazer aqui com esse triângulo rosa. No caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos que o maior lado é hipotenusa, é 7, então eu tenho que colocar aqui, ó, o maior lado ao quadrado, 7, é igual, os outros lados são os catetos, então z ao quadrado mais 5, né? Que é o outro cateto. Então a gente vai resolver aqui, 7 ao quadrado é 49, vai ser igual a z ao quadrado, é z ao quadrado, e ninguém sabe qual é o valor, mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E agora o que nós vamos fazer? Eu quero saber quem é o valor de z, então eu vou passar o z para o primeiro lado da equação. Quando eu passo para o primeiro lado vai ficar z ao quadrado igual a... Esse z vai passar negativo, porque ele é positivo, vai passar negativo. E o 49, que é positivo desse lado, eu vou passar para o outro lado, já que eu quero saber só quem é o valor de z. Então, todos os números devem estar do outro lado da equação e o z deve ficar isolado sozinho no primeiro lado da equação. Então, ele vai passar negativo, menos 49. Mais 25. E agora a gente vai fazer aqui as subtrações. Vai ficar menos z ao quadrado. E fazendo a subtração aqui, já que são dois sinais diferentes, subtrai. 49 menos 25 vai dar quanto? Qual é o valor que vocês acham que vai dar? Para fazer 4 menos 2, 2. E 49 menos 5, 24. Então aqui é 24. Sinal maior, menos. Agora aqui tem um detalhe. A incógnita aqui ela não pode ficar negativa. Então o que eu tenho que fazer? Tem que mudar o sinal. Então agora, em vez de ser mais, o z vai... Em vez de ser menos, o z vai ser mais. E o 24, já que se eu mudo um lado da equação, também tem que fazer igual do outro lado, tem que mudar o sinal de quem está do outro lado também. Se eu mudei o z, vou mudar o 24. O 24 era menos, então agora vai ser mais 24. Pronto. Agora aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui, está em forma de potência, passa em forma de raiz. Então aqui eu vou ter a raiz quadrada, né? De 24. Raiz quadrada de 24. Bom, aí você, professor, 24 é raiz quadrada? Não, não é exato. Portanto, vai ficar dessa forma. Mas tem uma maneira de a gente deixar um pouco mais de simplificar essa raiz. Olha o que eu vou fazer. O 24 é a mesma coisa que 4 vezes 6. Certo? 4 vezes 6 é 24, beleza? Por que eu faço isso? Porque eu sei que o 4 tem raiz. Então, eu consigo tirar a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, vem o 2 para fora. E o 6, como não tem raiz exata, continua dentro da raiz. Pronto. Então, a questão tá finalizada aqui? Tá. Mas se vier nas opções desse formato, aí você teria que simplificar. Então a resposta aqui é 2 raiz quadrada de 6. É claro que fazendo até aqui já está resolvido. Pronto. Então a gente viu aqui como é que a gente resolve o teorema de Pitágoras. Vamos fazer mais um exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó.
esse triângulo verde. Só diminuir aqui para... Vamos fazer bem aqui. Esse triângulo verde é o seguinte. Eu tenho um ângulo reto, então de frente com o ângulo reto eu tenho a hipotenusa. Então a hipotenusa é y. Vamos fazer bem aqui. Então y ao quadrado é igual a... Os catetos também ao quadrado. Aqui tanto faz você começar com raiz de 7 ou raiz de 2, não importa. O importante é que os outros catetos sempre fiquem do mesmo lado. Então aqui vai ter raiz de 2 ao quadrado. Aí tem que colocar aqui parênteses e elevar ao quadrado. Mais raiz de 7 também ao quadrado. Vamos resolver aqui. Olha aqui. Ó. O que acontece aqui, pessoal? Quando é raiz quadrada elevada ao quadrado, é uma cor mais simples do mundo. Por quê? Aqui o índice é 2. Não aparece o 2, mas tem um 2 aqui. Então significa que essa potência vai eliminar, vai se anular com essa raiz quadrada. Então eu posso cortar aqui, ó. Então o que acontece? Vai sobrar só o 2. Então a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. A mesma coisa vai acontecer com 7. Ó. Aqui tem um índice 2, não aparece, mas tem. Como no caso aqui eu coloquei, ó, raiz quadrada tem um índice 2. Então, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, eu posso eliminar esses dois, eliminando a raiz. Então, o que acontece? Fica só o 7. Então, aqui vai ficar y igual a 2 mais 7, 9. Então, ficou a raiz quadrada, y ao quadrado igual a 9. Então, aqui, mais uma vez, está em forma de potência, passa em forma de raiz para o outro lado. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu acabo de descobrir aqui que esse y é 3. Simples assim. Por exemplo, ó, aqui se a gente fosse determinar as raízes não exatas, por exemplo, a raiz de 2 é 1,4. A raiz de 7 é 2, alguma coisa, 2,6 por aí, 2,6. Então, o 3 é maior do que 1,4 e maior do que 2,6. Tá vendo como deu certo aqui? Pronto. Aí, aqui, por exemplo, identifica a expressão que permite calcular o valor de x. O x é isso aqui, né? Então, x é a hipotenusa, então x fica ao quadrado. Aqui, ó. X ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Então, a resposta seria essa, né? Aqui pode estar um cateto, ó. Não pode ser o cateto, tem que ser a hipotenusa. Determine o valor de y. Determinou o valor de y. Vimos que o valor de y é 3. Ele quer que a gente determine o valor de z. Aí aqui foi feito, ó. O valor de z, a gente calculou o valor de z, ó, 7 ao quadrado, né? Para determinar o valor de z eu tenho que montar o meu teorema, que o teorema é esse aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado 7. Então, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, determina o valor de z. Então, é mais ou menos assim, tá aqui o z. Z é assim, deixa eu ver aqui. Para a gente vai se identificar Z, 7 e 5. Z, 7 e 5. Então, quem é a hipotenusa? É o 7, que é o maior lado, né? Está de frente aqui com um cateto reto, com um ângulo reto. Então, 7 ao quadrado. Então, ó, aí depois 5 ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, a resposta seria essa aqui. Simples assim. Bom, aí agora vocês vão fazer a atividade 3. A atividade 3 é justamente trabalhar o teorema de Pitágoras. Nós temos aqui dois... Vamos ler aqui primeiro, né? Pedro e Caio estão soltando pipas no parque, em que em um determinado momento cada um deles usou toda a linha do carretel, deixando bem esticada, conforme a ilustração a seguir.
Nesse exato momento, Pedro disse a Caio que sua pipa estava mais alta que a dele. Considerando que a distância do carretel até o chão é a mesma entre ambos, né? Aqui, podemos afirmar que Pedro tem razão? Justifique. Então, pessoal, aqui eles não disseram qual era a altura aqui, ó. Vou chamar essa aqui de Pedro de Y e de Caio de Pedro de X e Caio Y. Pronto. Y. Então, para que a gente determine essas alturas, nós teremos que usar o teorema de Pitágoras. Tá aqui os dois triângulos. O primeiro triângulo eu tenho, ó, 120 e 120 e aqui eu tenho a distância de 150, ó, aqui, ó, 120, né? 120 aqui embaixo, a hipotenusa é 150, só falta determinar esse outro cateto. Então, um desenho para Pedro, vamos só fazer aqui, um esboço para Pedro. Então, se eu fosse calcular essa altura aqui em relação a Pedro, eu ia fazer o seguinte, hipotenusa ao quadrado, no caso aqui é 150, vou fazer só o esboço, 150 ao quadrado é igual a 120, que é um dos catetos ao quadrado, mais x, que eu não sei qual é o valor aqui, né? Ao quadrado. Pronto, agora a gente resolve, esse teorema de Pitágoras, conforme a gente viu anteriormente lá na explicação, e aí determina o valor de x. Vocês vão fazer isso também para Caio. Pronto, aí aqui que são essas questões que vocês vão responder. Aqui, pessoal, é uma forma de calcular a raiz de um número que a gente não conhece. Ele colocou a raiz de 144. Do mesmo jeito que eu fiz aquela raiz lá a raiz de 24, né? Eu simplifiquei. Você vai dividir por números primos. 144, vou dividir por 2, depois por 2, até não dar mais por 2, então agora é 3. Aí 9 dividido por 3, 3 por 3, 1. Pronto. Aí o que a gente faz aqui? Ó? A gente está trabalhando com raiz quadrada. Então eu vou pegar, ó, em pares. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é quadrado. 2 ao quadrado. E 3 ao quadrado. Como era a raiz 144, a gente coloca aqui dentro da raiz, ó, como vocês podem ver ali embaixo. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ó, como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, o índice aqui em fora é 2. O índice é 2. Então, pessoal, o que acontece? Quando o número tem potência igual ao índice de fora, ou seja, quando o expoente aqui for igual ao índice, então eu posso cortar, ó. Posso cortar. E isso, quando eu corto os 3, significa que eu estou colocando o 2 e o 3 para fora. 2 e 3 para fora. Ou seja, eu eliminei a raiz porque os expoentes e o índice eram igual. Então agora eu simplesmente multiplico os 3 números e determino que a raiz quadrada de 144 é 12. Aí você pode fazer isso praticamente todas as vezes. Aqui foi exatamente isso, né? Que eu tenho A vezes a raiz de B. Se eu elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Vai ficar A ao quadrado e o índice e o expoente aqui são iguais, então eu elimino a raiz e sobra só o B. Por isso que fica A ao quadrado vezes B. E aí, pedi para vocês fazerem também essa atividade 4. Aí, são essas duas atividades para hoje, né? Para a aula de hoje. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado, pode mandar as perguntas e a gente vai corrigindo. Então,
Até mais, tenham um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.